Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debate aqui da TV Unifra, pelo canal 15 da NET. No programa de hoje, vamos trazer assuntos que foram destaque durante esta semana na mídia, mais uma vez, na nossa bancada, hoje completa, contando com todos os professores. Mas as nossas manchetes, os assuntos que vamos tratar hoje, vamos a eles, vamos aos assuntos. Dívida pública federal passa de 2 trilhões e bate recorde. Na sequência, vamos falar sobre comércio eletrônico, que cresce 24% em apenas um ano. E na sequência, para finalizar o programa, futebol. Suspeita de facilitação abre discussão. A ética no futebol é importante? São os assuntos do Contraponto de hoje. E na mesa, na bancada completa, nesta edição, com o professor José Maria Pereira, da Economia, o professor Alexandre Macari, do curso de História, e também o professor Paulo Ferroni, do Direito, que faltou na semana passada. Estava em Brasília? Tivemos a informação de que ele pegou uma escala direta do aeroporto de Santa Maria a Brasília. Mas, enfim, ele pode nos falar hoje desta viagem que ele fez. Assim a gente começa o nosso programa. Vamos iniciando a nossa discussão já para falar sobre dívida pública. Afinal de contas, a sugestão do professor Pereira para essa semana fala sobre uma dívida de 2 trilhões. Esse valor é difícil até de mensurar, não é? 2 trilhões, o que significa esse montante, afinal de contas? E a gente começa, claro, com ele, porque essa dívida bate um recorde. O que significa isso, afinal de contas, professor, no nosso bolso? Ô, Michael, quando falou, o professor Pereira sugeriu, parece que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, né? Mas na verdade é um dos assuntos da semana e talvez a maioria das pessoas, os telespectadores, podem estar pensando assim, mas e eu com isso, dessa dívida pública? Eu não tenho título público, eu não tenho nada a ver. Mas aí que o nobre telespectador e amigos, né, às vezes a gente se engana, né? Porque talvez seja um dos assuntos mais importantes do ponto de vista econômico, né, do país, né? Primeiro, assim, Michael, tentando explicar quanto representa 2 trilhões. 2 trilhões representa mais ou menos, um pouquinho mais, da metade do produto interno bruto do Brasil, que é o PIB, que grosso modo seria a riqueza do Brasil. Então seria mais ou menos o seguinte, de tudo que é produzido no país, tá certo? Que é produzido pelo setor privado, que é produzido, enfim, né, pelo governo, pela agricultura, pela indústria, etc. Tudo isso, mais da metade o governo está devendo, que é produzido em um ano. Então, só para o telespectador perceber a grandeza desse número. É claro que essa dívida não vence toda daqui a um mês, daqui a 3 meses. Se o telespectador entrar no Tesouro Nacional, né, Tesouro Direto, hoje é uma das aplicações financeiras, não precisa nem passar pelo banco, na verdade, né? Através da internet, no chamado home broker, é possível comprar títulos públicos. E aí o telespectador vai ver que tem títulos para vencer em 2025, 2015 e assim por diante. E a remuneração é a melhor remuneração que existe, desde que a pessoa se disponha a ficar com aquele título até o vencimento. Se ela quiser se desfazer antes, ela vai pagar o valor de mercado, ou seja, é um deságio que vai ocorrendo, né? E toda quarta-feira o Tesouro recompra esses títulos. Mas enfim, mas a ideia é essa. Então, essa dívida demonstra que o governo tem feito, digamos, gastos e a arrecadação de impostos do governo, quer dizer, o chamado superávit primário, não tem conseguido cobrir todas as despesas, né? Então, por exemplo, é dinheiro que o próprio BNDES hoje, que financia vários investimentos do governo, parte desses recursos são repassados pelo governo. Só que o governo não tem esses recursos, ele vai buscar no setor privado, né? Então, essa que é a ideia da dívida. E tudo está pendurado na dívida, porque a taxa básica de juros, a taxa básica Selic é a taxa de títulos do governo, que o governo paga pelos seus títulos, né? Que é o piso do mercado financeiro. A partir daí, o mercado financeiro, tanto se subir a taxa Selic, vai subir o custo de captação dos bancos, né? E, obviamente, que vai encarecer os empréstimos que as pessoas vão fazer no setor financeiro, que é o que eventualmente está acontecendo, né? Então, evidentemente, a taxa Selic sofreu um ponto de inflexão nesse ano de 2013 e tem aumentado, né? Hoje ela está na faixa de 9,5%, né? E com perspectivas do mercado de aumentar mais. Então, essa que é a questão, quer dizer, não é que essa dívida, comparado, né? Eu não vou dar uma assim
muito pessimista, né? Porque a gente sabe que essa dívida é metade do PIB, 52, 53% do PIB. Mas a gente sabe que tem economias, como a própria economia norte-americana, que deve 100% do PIB. Tá? Então a questão é a rolagem da dívida, mas é evidente que quanto mais aumenta essa dívida, quanto mais aumenta a taxa de juros, mais o governo tem que destinar recursos que poderiam ir para a educação, né, podia ir para a saúde, para o pagamento dos encargos financeiros da dívida. Esse que é o grande problema. O senhor falava antes investimentos do governo e que a população não produz o suficiente para pagar esses investimentos. Investimentos como o Itaquerão, que acaba de ter estamos hoje numa quarta-feira gravando o programa e temos a informação aí atualizada dos principais meios de comunicação de que inclusive há 2 mortes aí no estádio que está sendo construído em São Paulo para o Corinthians e que há investimentos do governo federal, que na verdade é uma parceria. O professor Alexandre, que é muito mais entendido do esporte, pode nos trazer essa informação com mais detalhes, professor Alexandre? Não, sem dúvida, né? O consórcio que foi construir o Itaquerão é o Odebrecht, né? E aí o governo federal ele está bancando boa parte da construção. E eles devem estar pegando recursos do BNDES, isso, que é a taxa sem de juros dúvida. mais baixa. Até não é apenas no estádio do Corinthians, de destacar isso, né? Claro que fica muito em evidência isso porque é um estádio novo, um estádio para um time que não tinha provavelmente nenhum campo, né, para jogar, no seu São Jorge. 94% da obra finalizada no dia 13 deste mês, inclusive, são as informações que a gente tem. Um acidente aconteceu, né? Também tem que destacar isso. Não, né? É importante a gente trazer a informação. Eu trouxe apenas como um exemplo prático dos investimentos do governo. Mas eu tenho um Mas questionamento. Todos os estádios, tudo que está sendo feito, o governo está financiando, porque o governo não tem condições hoje de pagar os encargos financeiros e mais as despesas usuais do governo. Então, o que acontece? Ele está rolando essa dívida. Quer dizer, cada vez aumenta mais. Eu tenho um questionamento, assim, professor, né? Porque a Manchete, de certa forma, assim, para mim, que sou um leigo no assunto, eu sou bastante alarmista, assim, né? Afinal de contas... A Manchete também, né, professor? Aqui, né? Bom, o site UOL, Não, mas o site, ele reproduz os dados que geralmente são produzidos pelo Ministério da Fazenda. São dados oficiais. Mas o professor Ferroni insiste em dizer que essa é a mídia oligopólio. Com certeza não é das mais isentas. Mas se o Alexandre olhar até o final, aí ele vai ver que os dados são do próprio governo. Quer dizer, é o governo que produz esses dados. São dados, né, professor? Eles são lidos do jeito que a pessoa quer, né? A Manchete é chamada mas o senhor não acha? Eu ia perguntar, qual é o recorde anterior a esse? Afinal de contas, fala que bateu-se um recorde, mas, né, aí, né, fala que setembro foi tanto, né? Parece que sempre... É que tem aumentado muito, olhando nos últimos anos, nos últimos 2 anos mais ou menos, tem crescido muito a dívida, né? O tamanho da dívida bruta. Qual é o motivo disso, professor? Em grande parte são os gastos que o governo vem efetuando. Não dá para se falar em gastos, a gente tem que também pensar em investimentos, né, professor? Porque se nós levar, vou ter que me atravessar. Mas investimento é o gasto do professor aqui, mas é que, veja só, na época do Fernando Henrique saiu de 60 bi para 245 bilhões. Isso representou um aumento de quanto por cento? E quando o PIB era 2,3 ao ano. No governo Lula, só na parte do governo Lula, o PIB foi para 4,55 ao ano. E qual foi o aumento? O aumento que eu vejo é o aumento de investimentos. Né? Mas aí o senhor está dando taxas de crescimento do PIB. Tudo bem, mas há de convir que as taxas são significativas. A gente vê a diferença de uma taxa para outra. E o senhor falou um dado muito interessante ali. O senhor falou um dado muito interessante, que o Japão deve 100%, os Estados Unidos deve 100% do seu PIB. Sabe quanto que o Japão deve? 200%. Isso, então, olha só, exatamente. Nós devemos os merreca de 50%. Isso não é uma dívida, são valores de investimentos. O que eu acho que é significativo é isso, olha aqui, ó. 200% do PIB, o Japão não está falido. 100% do PIB dos Estados Unidos, não está falido. França e Alemanha, economias, né, estáveis, por sua vez, situam-se 75% e 80%. O Brasil está 50%, 51%, 52% e faz um alarme tão grande. Para quê? Eu acho que às vezes é para incentivar o aumento dessa taxa Selic, para que todos os, né, aqueles que tendem a ganhar com isso consigam aumentar e a gente acaba pagando a dívida. Então fazem essas notícias alarmantes por aí e a gente acaba pagando a conta, na verdade. O que eu vejo que são investimentos e a gente não comprometeu
60% do PIB, muito diferente dessas economias ditas estáveis, inclusive a do Japão com 200% do PIB. Mas veja, a questão... De dívida. Então não dá para se falar em dívida. A questão que tem... Há de se falar na capacidade de pagar. Por exemplo, o seu salário é muito maior do que eu. Então, quer dizer, se o senhor dever 5 mil, não é nada. Mas eu dever 5 mil é um rombo do meu orçamento. Ele está devolvendo. É um rombo do meu orçamento. Ele está devolvendo. Então, esse valor aí, que eu não entendo muito, que é valor nominal, valor não sei o quê, eu devo muito. Se eu dever 5 mil reais e o senhor dever os mesmos 5, eu devo muito mais do que o senhor, dado a minha capacidade Agradeço muito essa deferência, mas o Ferrolho, às vezes, na ânsia de defender o governo, ele... Não, é um reconhecimento, professor, diante de toda essa manipulação das notícias que nós vemos por aí, dessa grande mídia oligopólica, que o senhor sabe bem. Eu sei, eu não acho, eu diria assim, ó, esse posicionamento assim, do professor Ferrolho, na época do regime militar, eu tinha o mesmo posicionamento, entendeu? Porque realmente, né, a gente sabia que as informações eram manipuladas, e muito pior, nem se tinha informação. Hoje não são. Não, eu acredito que eventualmente pode ser manipulado. Mas existem várias fontes. Eventualmente pode ser. Não, mas aí assim, aí nós vamos ficar com aquela história que todo mundo é corrupto, que por trás de todas as empresas de comunicação é gente desonesta. Eu não vou arriscar tudo isso, entendeu? Então o que eu acho é o seguinte, evidentemente que existem limites, existe uma certa censura interna, mas antigamente, na época do regime militar, a gente tinha um censor que eventualmente era um militar. Eventualmente não, normalmente era um militar, e que ele dizia o que podia ir e o que não podia ir para o ar. Então dizia, naquela época não tinha corrupção. Claro que tinha. Não tinha corrupção porque não chegava na mídia. Porque a informação não era divulgada. Não era a mídia que sintonizava com os interesses do governo é a mesma de hoje. Mas Alexandre Garcia era porta-voz do governo da ditadura, que era o Figueiredo. E hoje ele está aí fazendo o quê? Defendendo a grande mídia, que é a Globo, fazendo o mesmo discurso. Mas aí é uma empresa privada, ela tem lá os seus critérios. O Alexandre não quis, né, que nem a Ilse Scamparini, né, se vocês estão lembrados, a Ilse Scamparini era grande defensora do Collor, na época do Collor, é o que mais... Bom, isolaram ela na Itália, lá ela está lá dando notícias sobre o Papa, essa coisa toda. Mas é uma empresa, a empresa, de certa maneira, ela fez o trabalho que a empresa exigiu dela. A gente pode até discutir a questão da empresa, né? Mas enfim, eu acho que a questão da Rede Globo... grande mídia a gente tem que mas volta e meia, porque a questão é assim, se nós discutimos aqui embasados nas notícias que saem da mídia. Se a gente, a partir do pressuposto que tudo que a mídia divulga é errado, nós vamos ter que discutir. Não temos que discutir. Exato, porque aí nós vamos titubear de todas as informações e tudo que acontece no Brasil. Entendeu? Professor. Então, o que eu estou dizendo? Eu só queria dizer a questão da dívida, professor Ferroni. A questão não é que ser alarmista, a gente até já teve um percentual, né? Porque a questão é assim, se a gente aumentar mais o PIB, a proporção da dívida em relação ao PIB diminui. O nosso problema é que esses números que o senhor pegou anos específicos, deu 4 e pouco, mas se pegar a média tanto do governo Lula, Fernando Henrique, os últimos 30 anos, a média de crescimento do Brasil é muito baixa, não dá nem 3% em média ao ano. Então esse é o problema. Quanto à dívida, eu não vejo o problema da dívida quanto ao tamanho da dívida, isso eu concordo. O problema da dívida é assim, nos Estados Unidos, né, ou mesmo no Japão, os problemas sociais básicos já foram resolvidos há muito tempo. No Brasil não foram resolvidos. Então, lá também uma boa parte... Olha o sistema de saúde deles não. Isso é um problema social básico que não foi resolvido mas tanto na Europa como nos Estados Unidos, professor Ferroni, eles já tiveram um estado do bem-estar social, entendeu? Isso aí eles já superaram depois da Segunda Guerra. Nós nem tivemos isso. Então a gente não chegou, né? Sobretudo em certas regiões do Brasil. O que se discute é o seguinte, o governo hoje destina uma fatia absurda para a rolagem da dívida, ou seja, pagamento de juros e amortizações da dívida, entendeu? Então, isso daí, quando a saúde está descoberto, é o caos que a gente vê, porque só pode falar o que for dos Estados Unidos ou da Europa, mas não vai comparar a saúde dos Estados Unidos com a saúde do Brasil, nem vai comparar... Que saúde, se lá não tem sistema único de saúde e as pessoas têm que pagar para ter saúde, se não podem pagar, não tem saúde, é uma neurose para todo americano. Tudo bem, mas é outro sistema, mas a renda média é muito mais elevada. Então a questão principal é o seguinte, o Brasil tem até superávit nas contas entre a despesa e a receita. Só que esse superávit vai todo ele consumido para o pagamento de juros. Todo ele não é suficiente, né? Tanto que é deficitário. Então, qual é o problema da dívida? O problema da dívida é que consome uma parte de recursos que poderiam ser gastos em questões muito mais urgentes, porque a questão é a seguinte, onde é que vai o dinheiro do governo? Vai para a saúde, vai para a educação, etc. e tal, mas a parte do leão vai para os banqueiros.
Esse que é o ponto. Daí me chama a atenção a possibilidade de manipulação desses índices que são aplicados a essa Selic. Porque, só quer dizer que os banqueiros têm interesse nessa manipulação. Por exemplo, eu tenho uma taxa de juros maior do que a do professor Pereira. Né, porque, de repente, eu não tenho o mesmo capital que ele. A taxa de juros dele é 1, 2%. Mas aí, todo mundo diz... Essa comparação dos dois eu estou bem longe. Ele resolveu... Mas é verdade, porque... Eu fico aquém também, a situação financeira dos professores. Quanto mais vulnerável... Sabe por que o professor Ferroni Quanto mais vulnerável o pagador, quer dizer, maior a taxa de juros aplicada a ele. Né? É como seguro. Aquele perfil né, de 20 anos para um menino que adquiriu um carro potente exige um seguro de 15 mil reais. E assim vai. O perfil do professor exige uma taxa menor, permite uma taxa menor do que a minha. Tá bem. Não podemos concordar nem discordar disso. Professor Ferroni, hoje eu virei o alvo preferido, porque o telespectador em casa... Hoje? Eu cheguei brincando com o professor Ferroni, que ele estava em Brasília. Brincadeira, brincando, até para esclarecer, né? Porque o professor Ferroni, assim, no seu afã de defender o governo, especialmente o PT que está no governo, então a gente brincou, o professor Ferroni não veio a semana passada porque ele estava em Brasília lá, protestando lá contra os nossos presos políticos. Na verdade, não, a minha posição aqui Daí não é ele resolveu pegar no meu pé hoje. Não, a minha posição é bem clara, não é de defesa do governo, mas eu sou contrário à manipulação da informação por parte da grande mídia. Isso vocês bem sabem. Eu não admito essa manipulação que quer induzir... No hotel é verdade? Não, é o Genuíno não, é o Zé Dirceu. Não, ele conseguiu um emprego 3 dias depois de ser preso. Essa informação deve ser igual àquela que todo filho de presidiário ganha R$ 975. Isso é um absurdo, é uma insanidade afirmar isso. É o tipo da afirmação que serve só para criar mentiras que as pessoas desinformadas acabam acreditando. O auxílio, esse auxílio reclusão, auxílio para aquele que é contribuinte, no caso, os limites estão previstos na lei. No caso do Zé Dirceu, a imprensa, aí a gente pode criticar a imprensa, mas eles mostraram a foto da carteira profissional com a assinatura lá do hotel, chama St. Peter, se não me falha a memória, 20 mil reais ele vai ganhar, entendeu? Como gerente administrativo do hotel. Mas vai ter que pernoitar na cadeia. Professor, fotos na internet tem as pencas. No processo da Ação Penal 470, que é a do mensalão, todas as provas e todas as evidências que deveriam ter sido mostradas pela mídia, pela Globo ali, em fotos, estão lá arquivadas e não foram sequer avaliadas, dizendo que aquele dinheiro que teria sido desviado não era dinheiro do Banco do Brasil, não era dinheiro do povo. Isso está lá aprovado pela Polícia Federal e não foi evidenciado. Quer dizer, houve uma condenação sem provas? Com certeza houve condenação sem provas. Agora, por que a mídia não mostra as fotos da dívida dela com o Leão? Por que ela não bota as fotos ali? Isso, então, eu lhe digo, há manipulação sim, e em nome de quais interesses? Políticos, econômicos. Isso não se faz. Olha só o artigo 220 da nossa Constituição, e diz assim, os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Corporações Globo, oligopólio e monopólio. Está aqui. Por que o Ministério Público Federal não se insurge contra isso em defesa do cidadão, que é a nossa defesa? Mas eu sempre disse isso, eu não acho, nem estou aqui para defender a mídia, e pelo contrário, eu tenho então, minha posição é de... Mas eu acho que a mídia não é diferente a manipulação de nenhum segmento da da economia. Qualquer segmento que a gente pegar... De nenhum segmento social. Se tu pegar a economia brasileira, é uma economia totalmente concentrada em qualquer segmento. Se tu pegar o segmento de chocolate, tu vai ver que tem 2 empresas que têm 80% do mercado. Se tu pegar o setor de higiene mas pessoal, chocolate só faz tu vai bem, pegar... professor. E a mídia só nos faz mal. Sim, mas se tu tiver a história vai nos mostrar o quanto de mal fez a mídia para o Brasil. Se tu tiver 2 marcas de chocolate, o preço vai ser muito mais elevado se tu tiver 10 marcas de chocolate. E aí, entendeu? Esse modelo é um modelo perverso, entendeu? Mas aí eu acho que não adianta a gente ficar sobre o leite derramado. Não... Tá bem, a gente encerra dessa maneira a discussão da dívida pública. Acho que foi esclarecedora para o nosso telespectador com relação a esse tema. Eu acho que é importante dizer o seguinte, a questão da dívida, quando eu falei que interessa a todo mundo, só um pouquinho para mim concluir, que é o seguinte, todos os bancos estão pendurados nos títulos públicos. O governo é o avalista de última instância. E todas as pessoas que aplicam dinheiro no banco, seja o fundo A, B ou C, estão lastreados em títulos públicos. Eu quero dizer o seguinte, o dia que o governo resolver não pagar essa dívida, ou fazer uma moratória dessa dívida... Como a Argentina fez. O sistema financeiro quebra. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que isso é importante. Mas não há uma possibilidade disso. Não há a mínima possibilidade. Agora, é evidente que o que acontece? Quanto mais o governo
usa essa dívida para financiar estádio de futebol e o que seja, etc e tal, cada vez mais ele fica mais endividado. E é que nem o nosso caso. Se eu for endividado, eu já não tenho tanta garantia a oferecer. Aí o banco vai pedir taxa de juros mais altas. É que a gente inventa mais razões para a discussão, né, professor? Não, é porque está no encerramento do bloco, eu só quis arrematar. Mas é aquela história, né? Eu entendo como investimento, e muitos entendem que futebol no Brasil é investimento, não é mais despesa. Mas o que o senhor fala em termos de economia, eu acho importante investimento ele sempre é despesa. Ele se ele der certo, aí ele vai ser receita. Mas o futebol sempre deu certo. Estádio, futebol sempre deu certo. Futebol deu mas certo, a gente mas não concorda. Povo, né, a gente concorda com uma coisa. Todos. A gente concorda com uma coisa. O povo precisa conhecer sobre economia. Algumas coisas básicas. É importante que ele entenda o que é dívida pública. De falar sobre economia. Dívida pública eu acho que o programa, é importante sentido, que a gente analise no contexto, né? Porque as pessoas o que eu acho que é ruim, Ferroni, isso nós concordamos na imprensa, né? Hoje mesmo até fui num outro canal, né, para falar sobre economia. Qualquer assunto como esse é difícil. Então eu tenho no outro canal 2 minutos, 3 minutos. Quando eu vou dar o conceito, acabou. Então o que acontece? E eu até brinquei, só olha, na televisão é mais ou menos o seguinte, quer dizer, o jornalista chega aqui, né, o Foca, aquele que recém está entrando lá na redação, botam ele para fazer horóscopo, né? Ou se não, para dar a previsão do tempo. Pode ver o pessoal da previsão do tempo, depois vai apresentar a telejornal, muito tempo depois, né? Ou então, botam ele, o pobre coitado, para falar sobre economia, né? Para escrever alguma coisa. Quer dizer, e são assuntos que aí sim não ajudam a esclarecer o povo mesmo, porque todo mundo, de um jeito ou de outro, é prisioneiro não tem interesse em esclarecer. Se a gente fosse ver o que diz os artigos da Constituição, diria assim, ó, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo, veículo, não sofrerão qualquer restrição. Enfim, e depois diz que toda a comunicação tem que atender à cultura, a educação, a informação atende à cultura, à educação, enfim, isso não é visto, né? Há controvérsia. Mas vamos encerrar o nosso primeiro bloco para que possamos começar o segundo, na sequência, para falarmos sobre o comércio eletrônico, né, outro assunto também da esfera da economia, que cresce 24% neste ano. Voltamos já. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta, contraponto, para falar sobre comércio eletrônico. Acho que é interessante também a gente conceituar isso, o que é comércio eletrônico, para o telespectador compreender. O fato interessante é de que esta forma de consumo, não é, de aquisição de bens, cresceu como nunca, 24% neste ano. Bom, isso é sinal, a gente pode assim já trazer para a mesa o assunto, é sinal também de um acesso facilitado que as pessoas têm hoje aos meios eletrônicos, não é? Por meio dos quais pode-se adquirir bens, não é? Produtos, desde uma camiseta, vamos assim dar um exemplo, até carros, por que não? Não é? Não conheço, inclusive, pessoas que compram carros pela internet.
né? E esse comércio ele cresce e de alguma maneira auxilia o Brasil no seu crescimento econômico, professor. Podemos começar assim, professor Ferroni? Acho que podemos começar com o senhor, que o senhor, ao ler essa notícia, nos trazer essa informação aí, o senhor compra alguma coisa na internet, por exemplo? Com certeza, e cada vez eu tenho percebido que a gente é levado a comprar mais seguidamente. Não comprar mais, mas usar mais do comércio eletrônico em relação ao convencional, por uma série de questões. A facilidade, a segurança, dispensa o trânsito, dispensa a confusão, a gente analisa o produto ali, tem todas as informações, todas as críticas, tem tempo para isso. E entre fazer outras coisas, né? Estamos no intervalo de 5 minutos entre um atendimento ou outro, antes de preparando alguma aula e no intervalo a proferir a aula, enfim, é possível comprar. Quem é que vai sair daqui às 5:30 da tarde para ir num shopping comprar alguma coisa e voltar para a aula a tempo às 6:30? Tem uma questão aqui que a gente vai chamar a atenção, que é a segurança dessas coisas. Quando eu até, no caso, sugeri esse assunto também, né, eu pensei no professor Ferroni, exatamente por causa do núcleo de práticas jurídicas da Unifra, ligado ao PROCON, né, porque uma das manchetes que surgiu essa semana é o problema dos sites que não são recomendados, é cerca de 400, eu não sei, o Alexandre está com a internet aqui, né, que não são recomendados e cada vez mais, né, as pessoas também têm esse lado facilitador, que o Ferroni se referia, mas tem um lado muito perigoso também, muito, né, perigoso. Porque uma coisa é comprar numa loja virtual e outra coisa é comprar numa loja que a gente sabe o endereço. Disponibilizar dados pessoais, como o número de cartão, por exemplo, pode ser perigoso, né, professor Ferroni? Com toda certeza, nós temos um decreto de 7962, de 15 de março de 2013, que regula o comércio eletrônico e algumas questões já que constam desse decreto são sugeridas como segurança e já foram sugeridas como medidas de segurança anteriores. E que consta aqui? Verificar, por exemplo, existe o endereço físico da loja? Qual é a informação que se tem disso? Quem é o responsável? O nome do responsável? Isso tudo está nesse decreto. E realmente o PROCON tem lá uma lista de sites com muitos problemas, muitas reclamações e que eles desaconselham. Então, quem vai procurar o comércio eletrônico, com toda certeza, não deve se deixar levar sem uma avaliação prévia. Buscar aqueles mais conhecidos. Às vezes tu tem eu não sei como é, o Alexandre que é mais dessa área, às vezes tu tem um site que ele acomoda várias pequenas empresas dentro daquele site. E, na verdade, né, tu compra daquele site. Só que quem vai entregar o produto, quem vai entregar o produto são outras pequenas empresas. E as pequenas empresas podem não entregar. Então, esse que é o problema. Tem as compras coletivas, os sites de compras coletivas têm aumentado muito. Exato. Muito o próprio decreto também se refere a isso. Professor Alexandre, comumente, o senhor já tem, comumente, não vamos usar a expressão, mas assim, o senhor tem o costume, já comprou alguma coisa na internet? Quando o senhor fez essa operação, quais foram os procedimentos de cuidado que o senhor teve? Eu sempre procuro, primeiro que antes, pode visitar a loja física, né, conhecer a loja física, e visitar a loja virtual, né, no caso uma empresa X, e fazer uma pesquisa de preço e tal, primeira questão. Segundo, né, algumas empresas, elas, em sites, né, tem algumas promoções, liquidações que aparecem de uma forma que a diferença de valor do produto ela é absurda, né? Então, o primeiro cuidado que tem que ter é isso, desconfiar, né? Quando o preço é muito baixo em relação àquela pesquisa inicial que foi feita, né? Então, eu penso que eu que compro muito pela internet há muito tempo, também desde que começou essa onda, DVDs, por exemplo, né? Muitos sites de DVDs onde a gente tem acesso e tal, venho sempre fazendo essa pesquisa e procurando sempre tentar conhecer melhor, né? Porque também é uma relação de confiança, né? Bom, se tu não vai usar a internet para acessar o banco, né, a conta virtual lá, a agência e tal, também não vai acessar para fazer compra. Né? Então é importante um pouco dessa confiança e, claro, ter os cuidados, né? Que eu acho que na internet mesmo, na própria internet já avisa como se alertar, né, nos procedimentos
procedimentos de compra. Eu vi um exemplo há dias atrás num programa de televisão falando de uma loja virtual, uma loja de roupas, calçados, masculinos e femininos, né? De que iniciou seus trabalhos no final de 2010 com 4 funcionários e que está encerrando o ano de 2013 com 180 funcionários em São Paulo. Quer dizer, isso tem um sinal positivo para a economia brasileira, professor Pereira. E da economia brasileira. Tudo bem. Eu acho assim, tem 2 lados, né? Quer dizer, essa loja virtual, por um lado, ela contratou mais, né? Mas ao mesmo tempo, aquela loja que já pré-existente, é a que ela demitiu. Então eu não sei o saldo, como é que vai ser no final das contas. Eu acredito que o saldo, do ponto de vista de emprego, ainda deve ser deficitário, né? Porque é óbvio, uma loja virtual, ela não precisa de espaço físico, não precisa de toda a estrutura de funcionários que uma loja física, né? Então, eu acho que isso... O fato também interessante é que as grandes redes, as grandes lojas, não apostaram no comércio eletrônico inicialmente. Foram as pequenas que demoraram. Né? Então, a gente tem... Eu não vou agora fazer a publicidade, né? Mas tinha mas algumas lojas, inclusive, lojas âncoras, assim, em shopping centers, que apostavam na loja física. E agora, de uns tempos para cá, elas estão reduzindo, deixam de ser loja âncora, shopping center e tudo mais, para investir no comércio eletrônico, porque é muito mais barato do ponto de vista de custos, né? Conseguem constituir muitas estratégias, na verdade, é o e-commerce que a gente chama, né? Que são estratégias de marketing digital. Como a sociedade está muito hoje informatizada, a sociedade acaba, então, sim, por meio dos dispositivos de marketing, não é? Constituindo vínculos. A loja, na verdade, consegue costurar uma espécie de relação com o consumidor por meio do marketing digital. Essa relação vai se construindo ao longo do tempo. Você, hoje, por exemplo, você abriu a sua rede social, vamos dar um exemplo do Facebook, sem problema nenhum, você está ali. Aí, numa das barras à direita, por exemplo, vão aparecer uma série de empresas oferecendo produtos de lojas virtuais, que podem ser ou não com lojas físicas, né? E aí, o que acontece? Você se interessa pelo produto que aparece ali, uma fotografia com um preço muito bom, um desconto de 50%, 70%. Você clica. Muito bem. Você observa aquele produto. Mas não vou comprar, estou desconfiado. O que acontece? Quando você for abrir o seu e-mail ou qualquer site da internet, seja ele qual for, aquela empresa consegue monitorar o seu processo de mudança de site, não é? E ela vai até aquele site reoferecer o produto para você. Essa é uma das técnicas, uma das táticas, né? Então, isso está acontecendo com força. Então, o comércio hoje aposta com muita força nessa estratégia da constituição de vínculos com o consumidor por meio do comércio digital. E engraçado, nos chama a atenção que o teu Google, o teu e-mail é diferente do meu. Não no seu conteúdo, mas em tudo aquilo que é demonstrado na nossa página. A minha é diferente da tua. Vem produtos que tu tens mais interesse e para mim vem outros que eu tenho. Eles conseguem avaliar esse perfil mensurando as nossas pesquisas e acesso. O próprio Google. Eu faço uma pesquisa no Google sobre universidade, por exemplo, tende a ser igual a tua. Mas se eu buscar lá um outro assunto, vai ser diferente da tua resposta. Com certeza. Agora, essa capacidade de monitorar é muito eficiente. Eu acho que do ponto de vista do consumidor, né, o grande benefício do comércio eletrônico, claro, descontando os riscos que sempre pode haver, né, principalmente o fornecimento de número do cartão de crédito, né? CPF. Tem que tomar cuidado. CPF, deixa eu fazer uma parte eu depois só queria completar, professor. Tudo bem. Essa semana eu quase fui vítima, isso é importante que a gente diga. Insistiram que eu desse o número para completar o cartão, porque era um seguro por conta de uma fabricante de automóveis, que não sei o quê, e viraram, mexeram e disseram, olha, não tem interesse agora. Insistiram várias vezes e queriam que eu fornecesse. Até que eu liguei lá para a empresa essa concessionária e disse, existe um seguro pessoal assim, 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 que estava muito barato até o seguro, em termos de vantagem. E era conversa, não tinha nada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as armadilhas são muitas para pegar o nosso cartãozinho ali. Eu acho que fornecer os 3 últimos números, aquele do cartão de crédito. Mas eles pegam os outros já. Então é complicado. O código de segurança, que geralmente são 3 números. Então eu acho que isso é perigoso. Talvez eu acho que a pessoa possa tentar conciliar as duas coisas, quer dizer, fazer toda a compra
e talvez, e para ficar com comprovante, talvez pagar com boleto, né? Talvez o boleto possa ser mais interessante, porque vai ficar registrado, né? Não é só uma informação que é passada pela internet, pode ser objeto de hackers e tudo mais, né? Mas o que eu estava dizendo antes, acho que o grande benefício é em termos de concorrência. Né? Porque agora as pessoas, aí com pouco tempo mesmo, elas podem fazer um passeio pela internet e verificar que os produtos estão mais ou menos naquele patamar de preço. E aí elas podem verificar nas lojas locais, porque também tem, normalmente tem a questão do frete, que às vezes não é colocado. Então, às vezes colocando o frete e tal, não vale a pena, né? É mais seguro até. Nossa, e o que né? E o tempo comprar no comércio local, né? Tempo, Mas o que tem entrado bastante no Brasil, nas lógicas do consumidor, também são sites estrangeiros, ou seja, os sites de compra de produtos chineses, mas sites norte-americanos que fazem a mediação do produto até o Brasil. É impressionante a diferença de valores aí, às vezes chega a 80% ou mais. Às vezes, embora a gente pague o imposto, exato. A diferença é necessário, muito vale grande. A pena. Vale a pena, né, o investimento. O produto às vezes não tem muita qualidade, é verdade, quer dizer, é preciso mensurar isso. Fazer o teste, né? A gente não vai ensinar aqui a fazer agora, o teste, mas o teste compra um produto de pequeno valor e veja se o produto tem qualidade, aí você vai se arriscando aos poucos. Né? Mas essa é a ideia também do comércio na internet, quer dizer, que você vá fazendo experiências com... Você escolhe um site para comprar um produto, compre ele, tudo bem, mas compre um de valor pequeno, o produto chegou na sua casa, intacto, dentro do prazo estabelecido, não é? Direitinho, bom, agora quem sabe a gente arrisca um pouquinho mais. No momento que você conseguir sentir essa confiança, você e tem que pesquisar esses sites condenados, digamos assim, né? São Paulo, por exemplo, o Procon lá divulgou uma lista com 71 sites que absolutamente não se deve comprar. Eu acho que a internet também, ela traz uma dificuldade grande para o pequeno comércio, né? O pequeno comércio local, né? E algumas coisas, o Alexandre se referiu à questão dos DVDs e filmes, livros, quer dizer, é bom por um lado, digamos, para nós, professores, que a gente tem um acesso mais rápido aos livros e mais baratos, inclusive, né? A gente consegue diretamente das livrarias, grandes livrarias com desconto e tudo mais. Então, mas a contrapartida é que praticamente não é possível mais ter uma livraria local, a concorrência A livraria ela tem que se adequar também ao momento, né? Tipo, ela é livraria, cafeteria, né? Tem uma série de questões que tem por exemplo, a gente, um grande diferencial, que acho que eu posso falar porque é uma cooperativa, no caso a SESMA, um grande diferencial, né? Que ela, na verdade, é 30%, ela fica com 10% para ela e repassa 20%. Então isso revolucionou, a SESMA conseguiu fazer uma sede e tudo mais, e praticamente nenhuma outra livraria aqui na cidade conseguiu se estabelecer, né? E outras inclusive fecharam. Só que agora ela sofre uma concorrência muito forte das grandes redes, grandes editoras e tal, que pode comprar direto e tem o mesmo ou até maior desconto. Bom, eu acho que, de alguma maneira, o debate sobre esse assunto presta um serviço de esclarecimento, de informação para o nosso telespectador. É isso que a gente também propõe aqui no Contraponto para fechar esse segundo bloco. Voltamos na sequência para falar de futebol e de ética no futebol. Fique com a gente. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Contraponto de volta e o debate agora é futebol. Afinal de contas,
suspeita de facilitação abre uma discussão. A ética do futebol é ou não é importante? Tivemos um lance publicado essa semana e muito discutido nas redes sociais. O jogador Júlio Batista fez um comentário no jogo entre Cruzeiro e Vasco. E é sobre esse comentário que nós vamos trazer à tona a questão da mala preta, da mala branca, enfim, a questão da ética, não é? Para esta mesa. E é sobre isso que vamos falar, professor Ferroni. Começando com o professor Alexandre. Professor Alexandre. Nem falei nada. Vamos, por favor, faça. Faça. O Cruzeiro perdeu ou vendeu? Boa pergunta. Bom, não sei se ele vendeu, não sei se ele perdeu. Aliás, ele perdeu. Né? Perder, ele perdeu. Isso é fato. Né? Agora, se ele perdeu vendendo, é outra história. Né? Acontece que esse lance que o professor Michael se referiu foi muito divulgado domingo, principalmente, porque o jogo entre Vasco e Cruzeiro foi no sábado. Ou seja, no início da rodada do Campeonato Brasileiro, que está no seu fim. Né? Então, o campeonato está no fim, o campeão já está definido, então está se disputando o quê? Principalmente a zona do rebaixamento e os classificados para a Libertadores, mas mais principalmente os rebaixados para a Série B. Então, o lance aconteceu no segundo tempo, só para reavivar um pouco assim a memória de quem acompanha o futebol, né? Aconteceu no segundo tempo, quando o jogo já estava 2-0 para o Vasco da Gama, né? O jogo era no Maracanã, o estádio não estava com tanto público, e no segundo tempo o Cruzeiro estava atacando muito, e supostamente durante uma cobrança de escanteio, o jogador Cris, que jogou no Grêmio no início do ano, né? Deve ter feito uma intervenção ao Júlio Batista, e o Júlio Batista respondeu, né? Faz outro logo, né? Faz outro gol logo, né? Para não ter que passar pela pressão que estava sofrendo e correr o risco de levar um gol, como levou, e depois levar outro gol, como também levou, mas o juiz anulou, e evitar que houvesse qualquer tipo de problemática. Né? E, bom, moral da história, né? A televisão pegou em destaque isso e, né, potencializou. Ouvi várias versões, né, colocando que, enfim, a atitude ela não foi de bom tom, né, porque, afinal de contas, do Júlio Batista. Foi provocativo, no mínimo. Foi provocativo porque ele fala sério. Irônica, né? Ele fala sério. Né, ele não fala brincando, tripudiando, ele fala sério. Faz outro gol logo. Fala, Então, houve essa desconfiança, né, que vai ser investigada, né, pelo STJD. E, bom... o jogador está indignado dizendo que querem manchar a conquista, né, do Cruzeiro, equipe campeã brasileira. Né? Eu creio que isso não vai ser manchado, porque a diferença de pontuação é muito grande. Não é isso. Não é esse o ponto. Como foi ano passado, agora, por exemplo. O juiz anular o gol do Cruzeiro. Como é que foi esse lance aí? Mas a verdade mancha sim, porque se isso vem à tona e há outras provas, porque por enquanto são indícios, mas provas que levem à conclusão de que aquilo realmente, essa negociata aconteceu, claro que mancha sim, coloca em xeque. Já está chamando de negociato, professor. Coloca em xeque toda... Se você só chamou de negociata, já não é uma negociação. Suposta negociata. Mas é importante coloca em xeque toda a estrutura. Mas veja, imagina. Professor, é o momento que os jogadores estão reivindicando o bom senso no futebol. Os clubes também estão sendo pressionados pelos jogadores. Pressionados em que sentido? Os clubes têm que honrar com os compromissos trabalhistas, por exemplo. Né? Então, às vezes, os próprios jogadores, e o exemplo do Cruzeiro é interessante, porque tem muitos jogadores que passaram pelo Vasco antes, né? Jogaram no Vasco anteriormente, passa isso por cima da entidade Cruzeiro. Né? E eu creio que nesse campeonato em específico, o Cruzeiro ganhou de todos os times. Ele ganhou dos outros 19. Né? Então, em questão de legitimidade futebolística, eu creio que isso não é afetado. Agora, sim, né, o jogador Júlio Batista fazer isso, se for provado que há algum tipo de relação, aí que vem o debate sobre a ética, né, do futebol. Nesse caso, como aquele provérbio espanhol, né? Não credo em las brujas, pero que las hay, né? Então, é mais ou menos... Não acredito na bruxa, mas que elas existem. Eu acho assim, né, nesse caso.
que ele falou, né, hoje pela leitura labial, aliás, agora os jogadores estão se cuidando, vocês já viram, eles só fazem assim, né? Cuidado, daí né? ele não tomou cuidado porque o pessoal que, né, os surdos viu em como geral, a mídia, tem essa capacidade, tem essa capacidade de fazer a leitura labial e o pessoal se entrega, né? Mas eu não sei, assim, eu realmente vi, eu acho que tá dando uma repercussão, um superdimensionamento por se tratar do Cruzeiro e por se tratar do caso do Vasco, né? Eu acho que é um caso, não sei, um caso isolado, acredito que seja, né? Agora, essa questão do juiz, essas coisas, eu ainda acho, né? O problema do futebol é que o futebol é paixão, né? Não dá para ficar na razão, né? Mas realmente, quer dizer, tudo que está assim, em jogo, às vezes numa partida de futebol, e o juiz, né, num lance, ele altera tudo. Altera tudo. E às vezes com uma sutileza espantosa que ninguém consegue perceber que o cara... Eu acho que isso é outra grande polêmica. Hoje a utilização de recursos eletrônicos e tal, eu acho que isso podia ser feito, né? E a FIFA tem uma resistência. Né? Aí é a questão das bruxas que eu me referi antes, né? Sim, mas o avanço inclusive a bola muito lento, é muito, claro. Né? Há uma resistência. Eu acho que mas a própria futebol também eu acho que tem duas demorou para o impedimento. Nós discutimos isso. A lei é uma evolução. O impedimento, né? Essa lei do impedimento, eu acho que realmente não tem porquê o sujeito, né? Um juiz, como é que se diz, um juiz paralelo, reserva, não sei como é que chama isso. Quer dizer, ele está olhando na televisão. O pé na frente, ele está impedido. Óbvio, ele fala pro outro e vê, o cara está impedido, às vezes prejudica totalmente o outro time. Eu acho que isso é uma questão. Agora, o episódio em si, eu acho que no caso do Brasil, porque eu acho que se houvesse mais uma coisa mais escassa, porque na Europa já houve no passado, né? Eu acho que não sei se na Itália, na Espanha, alguns anos atrás, houve clubes que foram punidos por conta disso. Grandes clubes. Grandes clubes. Mas aqui no Brasil, eu acho que... Dificilmente acontece. Mas eu só quero destacar assim, né? O professor Pereira insiste em falar que futebol é emoção. Também é emoção, eu já falei isso outras vezes, porque assim, ó, como a economia passa relacionada ao futebol, né? Tanto que se falou a questão onde tem dinheiro, tem economia. Futebol tem muito dinheiro agora, óbvio, tem economia. Muita política, né? Vê a quantidade de deputados aí que saíram desse espaço. E também tem a própria gestão e a organização do futebol, né? E se a gente for ver... E a problemática... A emoção é da questão das regras. Porque assim, a gente vê, às vezes um impedimento descarado, o cara vai lá e não dá o impedimento. Mas aí que tá, mas a regra do impedimento... Um fato como esse aqui não repercute na paixão e na emoção apenas. Eu acho que é aí que o Alexandre quer dizer. Também. Porque assim, a regra do impedimento ela é uma situação mais profunda. Mas uma multa de caminho, até 100 aí mil. nós vamos no mesmo caminho do professor Ferroni. Nisso que o Alexandre está indo, o que ele está dizendo? Ele vai dizer, esse negócio é porque é o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama é um grande clube, porque é do Rio de Janeiro, não sei o quê, então a mídia interessa, né, então... Não é só por isso. Tirar fora o Corinthians não é só por isso. Também isso. Não é só por isso. Mas não é só por isso, mas ele já admite que ele estava na mesma linha. Porque assim, professor, ano passado, 2 últimos anos, o Campeonato Brasileiro tinha na sua última rodada clássicos que decidiam o destino dos times. Então aqui no Rio Grande do Sul era o Grenal, o último jogo do campeonato é o Grenal. Pô, muito legal, muito bem pensado. Podia fazer um sistema misto, né? Que a ideia Os dois últimos disputaram. Eu acho que o sistema de pontos corridos eu acho muito bom. É interessante, é justo. Ele premia a regularidade. Eu só quero concluir, professor. Eu também concordo, eu sou favorável ao campeonato dos pontos corridos. A disputa esses clássicos ou não, mas aqueles que estão lá na ponta da tabela, seria interessante. A gente chega justamente num elemento que o professor Michael destacou aqui, da mala preta e da mala branca. Esse tipo de atitude ocorre principalmente no final do campeonato. Ética, né? Exato. Ocorre no final do campeonato. Outra equipe para ganhar ou perder. Isso. A mala preta é isso, né? Em tese, o Vasco teria dado uma mala preta para o Cruzeiro entregar o jogo. A mala branca seria o quê? Né? A mala branca seria se por exemplo, vamos citar outro time, né? Que está disputando o Coritiba, né? Disputando o rebaixamento, dá uma mala branca para o Cruzeiro ganhar do Vasco. Então aí é um outro elemento que está, né? Que é mais e que é muito comum. E essas expressões são muito comuns, mas a gente nunca tem uma prova. Eu não sou ingênuo, mas eu acho que não houve nem mala branca, nem mala preta nesse caso. Eu acho o seguinte, perdeu um pouco o interesse do campeonato pro Cruzeiro, entendeu? Porque já está ganho.
Não tem nada mais para disputar. Então o pessoal entrou de sangue doce, né? Como se dizia assim, de salto alto e tal. E aí é surpreendido. Porque pode ver que o Cruzeiro perdeu várias partidas depois, que não foi só pro Vasco, eu acho, né? Que ele começou. Né? Eu vejo desse ponto de vista, eu acho que um certo desalento já está ganho, entendeu? Nós vamos pensar noutra coisa. Mas e por que a frase? Né? E por que a frase? Eu acho que foi uma felicidade. Não sei. Mas eu não quero dizer que eu seja dono da verdade, só estou dizendo que a mim me pareceu isso. Pode ser, professor, mas a mídia gosta de fazer, né? Pode ser mesmo, mas... Até porque, né, o Cruzeiro sendo destaque no campeonato, é um time que tem torcida, mas não tem tanta torcida quanto o Flamengo, que coincidentemente o interesse do Vasco em ganhar era bastante... Eu acho que nesse caso, o sistema de pontos corridos, nesse aspecto, do ponto de vista de digamos assim, de final de campeonato, ele, de certa maneira, frustra um pouco, né? Nesse sentido. Né? Porque dispara uma equipe quando acontece e você isso, perde totalmente a lógica de... Aí a paixão também começa... O que eu não consigo ver é que se fosse Vasco e Grêmio e um jogador do Grêmio dissesse assim para o jogador do Vasco, faz logo o terceiro. Eu não consigo admitir isso. Então, me surpreende realmente a frase. A frase não foi, pelo menos assim, não foi de alguém que estava, vamos dizer assim, furioso. Né? Ela foi pronunciada de uma forma afável. Aí é que eu acho que isso... a imagem, né? Ela é de quem podia pronunciar. Como se já houvesse pronunciar, então uma combinação e tal, né? Mas eu também não acredito nesse negócio. Se houve, pode ter havido com um ou dois jogadores, porque eu acho que o time inteiro, acho que isso aí não tem como fazer. Né? Por isso que eu isento o time nesse caso. Mas é evidente que tem que ser investigado. Não, né? Claro. E até porque agora tem outras 2 rodadas que vão levar. Quanto tempo leva para essa investigação o Tribunal Superior Desportivo? Provavelmente depois do campeonato. Provavelmente depois do campeonato. Quer dizer, nós não vamos ter esse resultado. E se um dia descobrirem isso, aí eu acho que, sabe qual é a casa que cai? Eu acho que é da CBF, né? Eu acho que cai, porque lá realmente esse tipo grandes e tenebrosas transações, né, a gente sabe que já ocorreu e talvez ainda ocorra. Né? Só para lembrar que o Internacional em 2005 foi muito prejudicado devido justamente a essa questão da crise da arbitragem. Corinthians e Internacional, né? Corinthians e Internacional nessa relação final. É verdade. Então, aí vem a questão que a gente acabou não falando, a ética é importante. Né? Eu penso que sim, porque afinal de contas, né, o futebol é um espaço de sociabilidade. Né? E ali, claro que é uma micro, podemos colocar uma micro situação, mas que... É um ambiente sobre o qual a sociedade olha e dali também tira as suas condutas do cotidiano, por que não? Aliás, nesse aspecto... Até porque há uma mediatização desse... Eu até ia falar uma coisa que eu não ampliação achei... da visibilidade. Essa ética que ele levantou. Eu acho que foi, não sei se foi no jogo do Grêmio, há 1 minuto de silêncio, e aí o pessoal fez 1 minuto de silêncio, eu achei muito estranho. Ao invés de em pé, com reverência, como é normal, fizeram sentados. Mas esse foi o protesto. Foi o protesto. Pois é, mas aí eu achei que faltou um pouco de bom senso no Bom Senso Futebol Clube. Aí faltou ética. Faz 1 minuto de silêncio e depois então não, é evidente, mais não um tem minuto nada a ver. de protesto. É uma reverência a alguém que tinha morrido naquele dia. Concordamos aí eu nesse acho sentido. que tem limites. Concordamos né? nesse sentido. Sem dúvida. Tá certo, aí não dá para fazer contraponto. Tá certo. Mas assim a gente encerra mais essa edição, chamando a atenção para você que está conosco, sempre nos acompanha, o programa aqui na TV Unifra e também pela internet. Estamos no ar sempre às sextas-feiras, às 13 horas e também às 23 e no domingo às 19 horas. E eu não me canso de repetir e pedir e convidar, não é, você telespectador, para que nos prestigie na internet, no YouTube também, fazendo o seu comentário e também, quem sabe, uma sugestão de pauta. Assim a gente encerra mais esse encontro. Fiquem bem, até mais.